Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Nesta manhã maravilhosa, estamos iniciando nosso culto matinal, a nossa escola bíblica dominical. E desde já nós queremos agradecer a você, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga, a oportunidade que nos dá de podermos adentrar aí em sua casa e juntos adorarmos ao Senhor e aprendermos a sua palavra nesta manhã. Queremos enviar a saudação aqui a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical, os pequenininhos, Departamento Infanto e Juvenil, classe de jovens e adultos, aos nossos irmãos do PROAT, sim, os nossos irmãos que são tão fiéis aqui à Escola Bíblica Dominical e que às vezes por uma questão de doença, de limitação ou até de restrições, por conta da pandemia, não estão podendo frequentar a Escola Bíblica Dominical, mas não tem problema porque a Escola Bíblica Dominical vai até você. Se você não pode ir até ela, a Escola Bíblica Dominical chega até você. Isso mostra a preocupação que o nosso pastor tem, em atender aos nossos irmãos com a palavra, com ensinamento bíblico, sadio e fortificante. Amém, queridos irmãos? Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, pedir uma bênção toda especial em favor do nosso culto da EBD nesta manhã. Se você puder encurvar sua cabeça, encurve nesse momento e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa de podermos estar aqui em Tua presença, para juntos te adorarmos na beleza de Tua santidade e aprendermos a Tua palavra, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todos os Teus filhos que estão nos acompanhando nesta manhã, Senhor. Ó Pai, Tu sabes a condição, a necessidade de cada um. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja neste momento com as Tuas mãos estendidas, abençoando a cada um dos Teus filhos. Fica conosco, nos dá, Senhor, um culto abençoado para a glória e louvor do Teu nome e que ao término deste culto, Senhor, possamos ter aprendido um pouco mais. Em nome de Jesus nós te pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os louvores, e vamos convidar o evangelista Josadark, que vai louvar ao Senhor aqui com os hinos congregacionais. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma satisfação mais uma vez estar com os irmãos para adorar a Deus com nossos hinos que estão na nossa lição desta manhã. O hino de número 18 da nossa harpa cristã, Grata Nova, bem conhecido. Grata Nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com Deus é luz, Deus é amor, com oferta e obras mortas, sacrifício sem valor. Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar-se inventa, clama em seu favor aos supostos mediadores, desprezando Deus de
nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. A nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O hino de número 129. Vamos adorar a Deus mais uma vez. 129 da nossa harpa. A fonte salvadora. Ó pecador, vem à fonte com o teu fardo de dor. Vem sepultá-lo nas águas, paz acharás no Senhor. Depressa vem, só um instante não queiras perder. Jesus espera salvar-te, mercê pra ti ele tem. Como estás bem à fonte, Jesus esperando está, e tua alma manchada, alva e pura será. Depressa vem, só um instante não queiras perder. Jesus espera salvar-te, mercê pra ti ele tem. O Salvador não despreza quem arrependido crê, a vida eterna esperando de suas mãos receber. Depressa vem, só um instante não queiras perder. Jesus espera salvar-te, mercê pra ti ele tem. Vem ser curado na fonte, Jesus a paz te quer dar. Vem humilhado e contrito, tua alma purificar. Aleluia. Depressa vem, só um instante não queiras perder. Jesus espera salvar-te, mercê pra ti ele tem. Aleluia. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor. Que momento bom, que momento especial estarmos aqui no domingo para mais uma escola bíblica dominical. Eu quero convidar você, porque hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem por título o Ministério de Evangelista. O nosso texto áureo diz o seguinte: nosso texto áureo está registrado na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4 e o versículo 5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista,
cumpre o teu ministério. A verdade prática, diz assim um texto: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia e é um arauto de Deus no mundo. A nossa leitura bíblica em classe está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículos 26 até o versículo 35. E em seguida, Efésios, capítulo 4 e o versículo 11. Mas antes de fazer a leitura, quero lembrar a vocês o objetivo, ou melhor, os objetivos da lição. A lição tem um objetivo geral, que diz assim: mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja, e alguns objetivos específicos que vão ser alcançados nessa manhã de domingo, na hora da explanação da lição. Primeiro, abordar a respeito do envio dos 70, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão e, por último, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Esses são os objetivos geral e específico voltados para serem alcançados nessa manhã de domingo. Agora quero convidá-lo, vamos fazer a leitura bíblica em classe. Se você estiver com sua lição, abra sua lição. Se você estiver com a Bíblia do seu lado, pega a Bíblia, pega a palavra de Deus. Vamos, se você puder e ficar em pé, fique em pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler a leitura bíblica em classe nessa manhã. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, começando do versículo 26 até o versículo 35. Diz assim um texto sagrado: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mó de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Versículo 32 ainda. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Versículo 35. Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Ainda em Efésios, capítulo 4, da Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim um texto sagrado: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Você que está em casa, repita comigo, capítulo 4, versículo 11, o último versículo. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Meu querido irmão em Cristo Jesus, quero fazer um convite a você nesse momento. Vamos orar? Vamos falar com o Pai Celestial? Vamos falar com o nosso Rei? Vamos falar com Jesus? Para que nessa manhã de domingo, Deus Jeová dos Exércitos chegue aí na tua casa, chegue com uma mensagem de paz, de amor, de tranquilidade, que a bênção do Todo-Poderoso possa estar sobre você nessa manhã de domingo, nesse domingo tão bonito que Deus nos concede. Vamos orar? Quero convidar você nesse momento, vamos apresenta as causas ao Senhor, apresenta teu problema, chega diante de Deus nesse momento, chega diante dEle e você vai ver que Deus Jeová pode fazer tudo a favor dos seus servos e que nessa manhã Deus tem uma palavra para o teu coração. Oremos ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Rei da Glória, nós chegamos aqui diante de Ti, meu Deus, primeiramente para Te adorar pela Tua grandeza, Te adorar pela Tua soberania,
pelo teu grande amor revelado na pessoa do teu Filho amado Jesus Cristo, teu Filho que morreu na cruz do Calvário para salvar a alma do mais vil pecador, do pior que tiver nessa face da terra. Teu Filho também morreu. Pai eterno, pela tua infinita misericórdia, tu nos salvaste. Hoje fazemos parte dessa família, a família de Deus. Senhor meu Deus, nesse momento, queremos te pedir, Pai, porque nós somos necessitados da tua presença. Nós precisamos e dependemos de ti. Uma bênção, meu Deus, especial para essa família que ligou a TV nesse momento, meu Pai, está assistindo a escola bíblica dominical. Que a tua mão santa, a tua mão poderosa possa estar nessa casa, entrar nesse momento, consolando corações, trazendo a mensagem de paz e de esperança. E que almas, que muitas almas, nesse domingo possa ser entregue para ti, se renda aos teus pés, porque tu és um Deus grande e um Deus soberano. Nós queremos te pedir, meu Deus, já te adorando e te agradecendo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, é escola dominical, mas é um culto. E o nosso culto, ele é feito com adoração, com a nossa adoração, que se manifesta nos hinos, na reverência, nos louvores que nós prestamos a Deus, mas também a nossa adoração se faz presente através dos dízimos e das ofertas. Então chegamos num momento importante da adoração no culto. Os dízimos e as ofertas de maneira geral. E eu quero ler com você um versículo bíblico que representa aquela alegria que está lá dentro do coração daquele crente que, sendo grato a Deus e grato ao Senhor por todos os benefícios que Deus tem feito a ele. Segundo o livro aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 7, diz assim um texto sagrado: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aí você que está em casa, se você puder repetir essa última sentença: Deus ama ao que dá com alegria. Meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, adore a Deus também através das suas ofertas. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, tem disponibilizado alguns canais. Você está vendo aí no canto da sua tela o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular e você vai ser redirecionado a uma página. Você também pode acessar as páginas da igreja que também está disponível. Está aparecendo agora na sua tela o eadpe.play.org.br. Você pode acessar. Quando você acessar essa tela, você vai ser direcionado justamente a outra tela que lá em cima tem um ícone dizendo assim: quero contribuir. Você clica em quero contribuir e as contribuições das mais variadas. Você pode dar o seu dízimo, você pode contribuir com oferta para missões, você pode fazer uma oferta voluntária, você pode também contribuir com a comunicação, você também pode ter outros fins na hora também de ofertar ao Senhor. São alguns canais que estão disponíveis aí para vocês. Também nós temos alguns outros recursos, como por exemplo o PayPal e o PagSeguro e as contas dos bancos. Nós temos a Caixa Econômica Federal, temos a conta do Bradesco e a conta do Banco do Brasil. E só prestando atenção, chamando a sua atenção, porque todo depósito tem que ser feito em nome da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus em Pernambuco. Aí embaixo está aparecendo o CNPJ da igreja. Então, justamente pegue esse CNPJ quando você for fazer justamente a sua contribuição. E também outro recurso mais recente e também um recurso muito prático é o Pix. E a chave para fazer justamente a transferência é justamente o CNPJ da igreja. Observe aí no nome da Igreja Evangélica de Deus no estado de Pernambuco. Então, querido irmão em Cristo Jesus, está aparecendo as contas, você tem vários recursos à sua disposição para adorar a Deus também através dos dízimos e das ofertas. E eu quero convidá-lo nesse momento para a gente fazer mais uma oração. Vamos orar ao Senhor, mas vamos orar a Deus nesse momento, pedindo uma bênção especial sobre a tua vida, sobre as tuas finanças. Eu sei que talvez tenha pessoas que têm em casa dizendo assim: eu queria tanto contribuir,
mas eu não posso, eu estou desempregado. Meu querido irmão, recebe essa palavra nessa manhã de domingo. Deus abre porta onde não tem porta. Tu pode receber até um chamado hoje mesmo para trabalhar. Deus ainda é o mesmo, faz e continua fazendo. Crê tão somente. Você não tem hoje, mas pode ter amanhã, você pode ter depois. Vamos orar para que Deus abra uma porta de trabalho também para você. Nós temos vários relatos que nessa pandemia, Deus, Jeová dos Exércitos, está fazendo milagre na vida dos seus filhos e abrindo porta. Vamos orar pelo pão, para que Deus aumente o pão da tua casa. Oremos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar. Ore com fé, ore crendo. Deus está aqui nessa manhã de domingo. Deus está aqui e também está aí na tua casa, do teu lado. Apresenta as tuas necessidades. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdia, chegamos mais uma vez, meu Deus, diante de Ti, já Te adorando, Te louvando, Te exaltando, Te glorificando. E queremos uma bênção especial sobre os Teus filhos que estão fazendo essa oferta, nesse momento. Aqueles que estão ofertando, aumenta o pão dos Teus filhos. E aquele que não tem, abre porta de trabalho. Faz um milagre nessa manhã de domingo, meu Deus. Chega junto dessa família que está precisando. Pai eterno, nós queremos já Te agradecer e Te pedir, no nome santo e poderoso de Jesus, ajuda essa família. Te pedimos isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, continue crendo. Deus ainda é o mesmo. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o evangelista José Ardac para louvar a Deus com mais um hino nessa manhã de domingo. Amém, glória a Deus. Meus amados, vamos cantar, conforme nos orienta o nosso pastor Nadir Jackson, o hino de número 224 também da nossa lição, é a sugestão da nossa lição. É o tempo de cegar. É o tempo de cegar e tu sem vacilar declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre estará a te chamar. Jovem, jovem, oh, vem trabalhar, vem e ver os campos brancos já estão, aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo respondes-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, poucos dias são que resta para o cegador. As gavelas que recolhe joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor, vem e ver os campos brancos já estão, aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-se pronto e alerta, queira logo respondes-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, poucos dias são que resta para o cegador. Amanhã já vai passando, não mais voltará, da colheita o tempo brevemente findará, e perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já, vem e ver os campos brancos já estão, aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo respondes-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem,
jovem, desperta, faz-te pronto, alerta, poucos dias são que resta para o cegado. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Queridos irmãos, nesta manhã maravilhosa, hoje estamos estudando a lição de número 8, que tem por título O Ministério de Evangelista. O nosso textuário, ele está em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, que diz: Mas se tu sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A verdade prática nos diz que o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. A nossa lição, como já feita a leitura hoje, está baseada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26 ao 35, e Efésios, capítulo 4, versículo 11. A introdução da nossa lição nos diz o seguinte: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem de pregar o Evangelho e em sua multiforme sabedoria Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. E aí o ponto central da nossa lição é: o evangelista é, por excelência, o portador das boas novas. Queridos irmãos, nós já temos estudado, semana passada e retrasada, iniciamos estudando sobre os dons ministeriais baseados em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. E vale destacar que esses dons são operados, que são dons operados e concedidos por Deus, por Cristo e pelo Espírito. É o que nós estamos estudando durante este trimestre. E em 1 Coríntios, no capítulo 12, rapidamente, gostaria de ler com os irmãos, só para lembrar que estes dons são ferramentas operadas pelas três pessoas da Trindade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Olha aí, dons, Espírito, ministério, Senhor. Está falando do Senhor Jesus. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós vemos que os dons espirituais, e aqui descritos todos os dons espirituais de universo, no modo geral, não apenas aqueles descritos em 1 Coríntios, no capítulo 12, mas todos os dons que a Bíblia relata, que a Bíblia menciona, que são dados pelo Espírito, são dados por Deus ou são dados por Cristo. Este texto em especial, e Deus deu uns para... Nós temos os dons comunicados pelo Pai à sua igreja. E nesses dons comunicados pelo Pai, nós temos aqui o ministério, nós já vimos de apóstolo, o ministério de profeta, que nós estudamos semana passada, e hoje nós estamos estudando o ministério de evangelista. Mas não podemos iniciar falando sobre o ministério de evangelista, especificamente aplicado à igreja, sem antes mencionarmos este ministério na vida do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos semana passada que
quando nós falamos sobre o apóstolo, o dom, o ministério do apóstolo, nós vimos que o Senhor Jesus, conforme lá Hebreus capítulo 3 e 1, ele é chamado de apóstolo, e vimos que ele é o apóstolo por excelência. Nós vimos semana passada lá em João capítulo 6, versículo 14, onde há um reconhecimento de Jesus como o profeta que havia sido mencionado e profetizado pelo próprio Moisés lá em Deuteronômio 18 e 15. E hoje nós vamos ver também o Senhor Jesus como um grande evangelista, ou seja, todos estes dons aqui relacionados em Efésios capítulo 4, versículo 11, nós podemos ver especificamente no exercício do ministério do Senhor Jesus. Nós vimos já Jesus como apóstolo, já vimos Jesus como profeta, e hoje vamos ver o nosso Senhor Jesus como evangelista. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus no capítulo 9. Mateus capítulo 9, veja o que é que o texto nos diz. O Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 35 e o 36. Veja o que é que o texto nos diz. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Há outro texto também, ainda em Mateus, no capítulo 11, no versículo 1, nós estamos aqui citando textos provando o ministério de evangelista na vida e no ministério do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Nós temos também o evangelista Marcos, também mencionando o evangelho, mencionando o evangelismo, né? A característica evangelística do Senhor Jesus no exercício de seu ministério. Marcos, no capítulo 1, versículo 14, nos diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Lucas, ainda o evangelista Lucas, nós estamos aqui mencionando, né, para que os irmãos possam compreender que este ministério esteve no ministério do Senhor Jesus, e este ministério que esteve no ministério do Senhor Jesus foi delegado aos apóstolos e posteriormente à igreja do Senhor como um todo. Lucas capítulo 4, versículo 18, o texto nos diz o seguinte: O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ainda versículo 20, E cerrando o livro e tomando e dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Ainda o Evangelho de Lucas, no capítulo 20, no versículo 1. Capítulo 20, versículo 1, nós temos o seguinte: E aconteceu naqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos. Então, de maneira introdutória, queridos irmãos, nós queremos mostrar aqui que, assim como o ministério de apóstolo estava refletido no ministério do Senhor Jesus, o ministério profético estava refletido no ministério do Senhor Jesus, o ministério também de evangelista estava refletido no ministério do Senhor Jesus. Então, nós vamos aqui para o tópico de número 1 de nossa lição, que tem como título: Jesus envia os 70. Lucas capítulo 10, versículo 1 a 20, diz o seguinte: São poucos os que anunciam, tópico 1. Quando Jesus enviou os 70 para anunciarem as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou:
grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou a mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos. Então, no primeiro tópico aqui, irmãos, o autor da lição, ele vai mencionar a missão dos 70, né? Nós temos a missão dos 12, já em Mateus capítulo 10, versículo 1. E aqui os 70 não tem nenhuma relação com os 12, porque o próprio texto que inicia, que está baseado e fundamentado esta afirmação, Lucas capítulo 10, versículo 1 diz assim: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Os 70 não são os 12, mas a diferença, não. São outros, não são aqueles 12. São outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, de todas as cidades e lugares onde eles haviam de vir. Observe. Então nós temos o ministério de evangelista sendo desenvolvido pelo Senhor Jesus. Aqui nós vimos, Jesus não só pregava nas cidades, Jesus pregava nas aldeias. Nós temos missões urbanas aqui e temos missões rurais. Ele pregava nas aldeias, nas cidades, nas aldeias. O Senhor Jesus, ele não só pregava ao povo, mas também pregava nas sinagogas, também pregava no templo. Então, isso mostra que o campo de atuação do mestre para levar a palavra, evangelizar, não havia limites, seja na cidade, seja no interior, ou seja até uma missão transcultural, né? Como o mestre anuncia aquela mulher samaritana. Não importa, o ministério do Senhor Jesus, o ministério de evangelista no ministério do Senhor Jesus, aponta exclusivamente para o propósito maior de Deus, que era ganhar ou levar a mensagem a toda a criatura. E aqui ele designa os 70. E ao designar estes 70, o próprio texto, depois você pode ler com mais calma, o texto de Lucas capítulo 10 é um texto maravilhoso. Vai mostrar não só o Senhor delegando, o Senhor orientando como eles deveriam fazer na comunicação do Evangelho, dando a eles autoridade para expulsar demônio, autoridade sobre as enfermidades. E quando eles retornam felizes, satisfeitos, porque os demônios estavam vos sujeitando ou porque as enfermidades estavam sendo curadas, o mestre chega para os discípulos, para aqueles 70, e vai dizer: olha, vocês não fiquem tão alegres pelo fato que os demônios estão vos sujeitando. Capítulo 10, versículo 17, para ser mais preciso. E voltando os 70 com alegria, dizendo-se: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escritos no céu. A missão dos 70 ali já demonstra claramente, ou já é um protótipo, podemos assim dizer, daquilo que Deus haveria de fazer ou haveria de aplicar à igreja no seu sentido geral a partir de Atos no capítulo 2. E aqui a missão dos 70, o capítulo 10 do livro de Lucas, entre tantas reflexões que a gente pode tirar deste capítulo, está a reflexão de que a missão ela é dada a todos os crentes. Foi dada aos 70, antes mesmo destes 70 serem batizados no Espírito Santo. Porque há pessoas que pensam o seguinte: olha, não, a grande comissão, ela é exclusivamente daqueles que são batizados no Espírito Santo, porque Atos 1:8 diz: recebereis virtudes ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nós observamos aqui Jesus ensinando aos seus discípulos
como deveria ser realizada a grande comissão. Aqui nós já temos um protótipo de que não só os 12 seriam responsáveis pela propagação do evangelho, mas além dos 12, Jesus separou 70 e enviou de 2 em 2. Estes 70 ainda não tinham a experiência do batismo no Espírito Santo. Estes 70 ainda não tinham recebido o derramamento de poder em Atos capítulo 2. Entretanto, queridos irmãos, Jesus os delega esta comissão de levar esta palavra. E é no nome de Jesus e é na autoridade do nome de Jesus que eles vão e pregam a palavra e voltam maravilhados. Olha, a primeira experiência espiritual que eles tiveram de batalha direta com Satanás, com os demônios, com as enfermidades. Imagine como estava alegre o coração daqueles discípulos. Mas o mestre, ao mesmo tempo em que os envia, que os dá poder para expulsar demônios, para expulsar enfermidade, é o mesmo Jesus que os ensina uma verdade muito mais profunda. E dizia a eles assim: olha, vocês não devem se alegrar. Eu sei que o coração de vocês, aqui acréscimo nosso, eu sei que o coração de vocês devem estar radiantes, né, por essa experiência tão maravilhosa, que isso aqui é apenas uma palhinha daquilo que vocês vão ainda experimentar de maneira mais plena lá na frente. Mas eu quero dizer a vocês que vocês devem estar preocupados exclusivamente em ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Esta é a maior alegria, esta é a maior esperança. Meu querido irmão, minha querida irmã, talvez você nesta manhã diga assim: olha, pastor, eu tenho anunciado o evangelho, eu tenho proclamado o evangelho e gostaria muito que estes sinais pudessem aparecer no exercício da proclamação, mas eles não têm aparecido e às vezes por conta disso, quando eu me deparo com esta realidade bíblica, às vezes fico desanimado, fico triste. Mas meu irmão, minha irmã, não fique triste. A consolação de Deus na sua vida nesta manhã disse: olha, eu lhe chamei para anunciar e a maior notícia que eu tenho para dar a você é que o seu nome está escrito no livro da vida. As ferramentas para a proclamação do evangelho são ferramentas que o Espírito compartilha e ele vai dar a cada um, como um texto que nós lemos lá de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 6. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito municiam a sua igreja de ferramentas. Então, continue orando, continue buscando a presença de Deus, que com certeza Deus continuará fazendo grandes maravilhas na sua vida. Porque a grande missão dos discípulos aqui dos 70 não era converter ninguém. A grande missão dos 70 era proclamar. E aí, tomando aquele texto lá de Marcos capítulo 16, e estes sinais seguirão aos que creem, né? Seguirão dá a ideia de que à medida que você vai anunciando, esses sinais vão aparecendo, ou seja, se envolva no trabalho, compartilhe, comunique a Jesus, ore ao Senhor, jejue, apresente a sua vida diante do Senhor, que pode ter certeza, Deus haverá de fazer grandes milagres por meio da sua vida. Queridos irmãos, ainda no ponto 1, no tópico 2, nós temos a seguinte expressão: enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pregaram com a vida por professar a fé em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. E nesse tópico é importante até a gente refletir o seguinte: Jesus enviou os 12, enviou agora os 70. E Jesus deixou claro lá no livro de Lucas, no capítulo 10,
no versículo 3 diz: eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Mas por que o mundo nos odiaria só por conta da comunicação de uma mensagem? Isso facilmente se explica, irmãos, na oração do Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 17, no versículo 14. Veja o que o Senhor Jesus nos diz. João 17, 14. Na oração, também considerada a oração sacerdotal, ele diz: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, mostra que a missão de proclamar o Evangelho, o Senhor Jesus recebe do Pai para levar a palavra, e aí o Senhor Jesus delega a esses discípulos a mesma missão que recebeu do Pai, de levar as boas novas. Continuando aqui, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que por sua palavra, pela sua palavra, hão de crer em mim. E versículo 22. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então o Senhor Jesus deixa claro de que o mundo nos odiaria. Ele, na oração, ele diz isso ao Pai: Pai, ó, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou. Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo nos dá também uma palavra maravilhosa. Filipenses, no capítulo 1, ele diz o seguinte: porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Esta é a mensagem do Evangelho. Você vai ser rejeitado por quê? Porque o mundo rejeitou primeiro a Jesus. Porque o mundo rejeitou primeiro a palavra. Da forma que odiaram ao Senhor, nos odiarão. Da forma que rejeitaram a palavra, rejeitarão a nossa palavra. E Paulo vai dizer: nós não fomos chamados apenas para crer em Cristo, mas fomos também chamados para padecer com Ele. E quando falamos de padecer por Ele, é que de fato, irmãos, a fé cristã, a profissão da fé cristã, né, o anúncio da fé, ou a vivência da fé, envolve muita renúncia. O mundo, por natureza, vai nos rejeitar. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 3, o apóstolo João, ele vai dizer que eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. E é por isso que Jesus, na oração sacerdotal, ele vai dizer assim: Senhor Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livres do mal, Senhor. Porque eu os enviei, Pai, para assim como Tu enviaste, eu os enviei, para que Ele possa levar esta palavra de boas novas. E meus queridos irmãos, quantos cristãos que ao redor do mundo estão sendo perseguidos? Graças a Deus que no nosso país, nós vivemos num país, um Estado democrático de direito, e temos liberdade de adorar a Deus. Se você está me assistindo nesta manhã, isto prova o que eu estou falando para você. Você tem a liberdade de ouvir a palavra, você tem a liberdade de ir à igreja, você tem a liberdade de portar a Bíblia, você tem a liberdade de ler a Bíblia, você tem a liberdade de dizer que é cristão, embora que haja uma rejeição, embora que haja, de certa forma, uma perseguição ainda que mínima. Mas você vive num país que tem a liberdade, ou que dá a liberdade de professarmos a nossa fé. Diferentemente, queridos irmãos, de países que vivem um regime totalitário. Segundo uma determinada organização não governamental, no ano de 2019, 260 milhões de cristãos foram perseguidos ao redor do mundo.
Só na Nigéria, diz este país, no ano de 2019, mais quase 3.000 cristãos foram mortos. E nós estamos vivendo num país que não precisamos morrer por professar a nossa fé. E esse momento é um momento muito difícil para a igreja ao redor do mundo, e por isso que esta lição nos conclama também a orarmos por nossos irmãos que ao redor do mundo enfrentam perseguições, perdem casas, perdem família e às vezes perdem até a vida por amor ao Evangelho. Tópico de número 3 do ponto 1 nos diz o seguinte: os sinais e maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Mateus capítulo 10, versículo 1, nós lemos, versículo 8. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se vos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou-lhe de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. Queridos irmãos, é bem verdade que quando nos deparamos com relatos como este, né, da missão dos 70, do ministério de Jesus, dos milagres que estão sendo realizados pela igreja do primeiro século. E algumas pessoas até questionam, né, e dizem que hoje não há mais esta operação de poder. Algumas pessoas até questionam e dizem: olha, Deus não está fazendo mais como Ele fazia antigamente. E eu quero dizer a você que Deus continua fazendo da mesma forma como fazia antigamente. O fato de não termos conhecimento de tantos relatos, como já disse aqui em outro programa, não anula o fato ou não anula a realidade de que Deus continua operando em nossos dias. Muitas pessoas que são beneficiárias de milagres acabam muitas vezes, por uma questão de piedade, agradecendo a Deus sem proclamarem aquilo que haviam recebido. Nos nossos ciclos de oração, né, um trabalho realizado por nossa igreja, um trabalho destinado, né, à oração, à intercessão, onde há também ministração da palavra. Muitos são os relatos de irmãos e irmãs que chegam ali e agradecem a Deus pelo milagre que Deus está realizando, pelo milagre que Deus realizou, e nós somos testemunhas disso. O fato de não se fazer destes milagres um show de pirotecnia ou explorar estes milagres como uma fonte de propagação, né, pessoal, em nenhum momento isso não anula a operação de Deus no seio da igreja. Deus continua operando, Deus continua fazendo milagres, Deus continua batizando no Espírito Santo, o Senhor continua salvando, ainda que meus olhos não vejam, ainda que meus ouvidos não ouçam, Deus continua fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode dar uma glória a Deus nesta manhã? Queridos irmãos, vamos agora para o ponto de número 2, a grande comissão. Observe, embora que o tema da nossa lição seja o ministério de evangelista, mas a lógica que o autor trabalha este tema foi primeiro começando o ministério de Jesus, depois o ministério dos 70, né? O Senhor Jesus enviando os 70. Agora a grande comissão, que é um campo muito mais aberto, o Senhor não só envia os 70, mas agora dá a missão à igreja, né? Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, dá a missão à igreja para depois se afunilar no ministério de evangelista. Ou seja, ele acaba começando o fim, coloca no começo, e o começo coloca no fim. Mas vamos lá, o alcance da grande comissão.
A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ou seja, a grande comissão agora dada pelo Senhor Jesus, ela tem uma amplitude maior. Por quê? Porque agora o Senhor Jesus não só orienta os discípulos a pregarem, comunicarem, mas orienta os discípulos a discipularem, a fazerem discípulos. E fazer discípulo aqui não é apenas compartilhar o conteúdo doutrinário da fé. Não, fazer discípulos, a ideia de fazer discípulo é formar o caráter, é formá-lo dentro da perspectiva da nova fé, dentro da perspectiva agora da nova realidade, da nova natureza. E aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então era dentro desta visão de nova cultura, novo pensamento, novo modo de andar, novo modo de agir. Eles acabam recebendo a missão não só de evangelizar, mas a missão também de discipular e a missão também de batizar. E aí pregar, discipular e batizar quem? Olha aí o texto diz: ide ensinai todas as nações. A grande comissão, ela vai abarcar não apenas os judeus, ela vai abarcar não apenas aqueles que estão em Jerusalém, não apenas aqueles que têm identidade judaica como os 12 discípulos do Mestre, mas a orientação de Jesus foi: olha, vocês vão pregar, vocês vão discipular, vocês vão batizar. Quem, Senhor, nós vamos pregar? Quem nós vamos discipular? E quem nós vamos batizar? E o texto nos diz em Mateus 18: ide e ensinai todas as nações. É todos os povos. E aí o evangelista Marcos, no capítulo 16, versículo 15, ele vai dizer: quem são essas todas as nações? Ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E esse texto, essa palavra criatura aqui, ela tem uma abrangência que mostra que é toda a humanidade que deve ouvir a palavra do Senhor. Então a grande comissão é dada à igreja, ao mesmo tempo que a igreja ela é chamada, né? Nós somos chamados. A maior chamada é a chamada geral, dizemos assim, a chamada geral, que é a chamada para a salvação. Somos chamados por Deus, e ao sermos salvos agora somos chamados por Deus para levar a palavra e para discipular, formar discípulos de todas as nações. Formando com quê? Formando com a palavra, formando na fé, formando no conjunto de doutrinas esposado pela fé cristã. Então, eles recebem a grande comissão para poder formar, para poder pregar, e aí isso deveria ser reproduzido entre todas as nações. No tópico de número 2, do ponto 2, diz o seguinte: o mundo está dividido em dois. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16:16. Aqui o evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo e condição socioeconômica. Não há judeu, não há gentil. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no evangelho. E aí é interessante destacar o seguinte: que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10. Mas João vai dizer o seguinte: João vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo. O mundo, que mundo é esse? É humanidade, não é mundo dos eleitos,
Deus não amou algumas pessoas. Deus não separou umas pessoas para o céu e outras pessoas para o inferno. Deus não separou umas pessoas para a salvação e outras pessoas para a perdição de forma nenhuma. Isto estará sempre diante do ser humano decidir entre abraçar a oferta de Deus, graciosa de Deus, que é a salvação, ou rejeitá-la. As pessoas estarão condenadas por terem rejeitado a oferta de Deus para as suas vidas, o perdão de Deus para as suas vidas. E é por isso que o autor diz que na visão de Marcos aqui, o mundo está dividido entre aqueles que creem e aqueles que não creem. E isso é exclusivíssimo, sim, que o próprio Senhor Jesus, lá em João 14, ele vai dizer, João 14 e 4, 14 e 6, melhor dizendo, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém poderá chegar diante de Deus se não for pela pessoa de Jesus. Jesus é o único caminho que Deus reconhece como acesso à sua presença. É por isso que Marcos é tão enfático, em dizer aqueles que creem e aqueles que não creem. Então, no ponto de número 3 da grande comissão, a grande comissão hoje, o texto nos diz o seguinte: a tarefa da evangelização no mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há religiões em que o número de cristãos está diminuindo, há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará um centro multirreligioso ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. Queridos irmãos, sobre esta reflexão é importante destacar o seguinte: sabemos que a fé cristã, principalmente ali na região da Europa, nós temos, como bem descrito aqui pelo pastor, pelo autor da lição, muitos templos estão fechando na Europa, fora aquela grande perseguição que há a igreja cristã no continente asiático. Mas precisamos entender o seguinte, que embora que 33% da população mundial seja composta de cristãos de várias confissões de fé, com a devida vênia à citação, nós não podemos pegar essa estatística e apontar como se a igreja hoje não estivesse fazendo nada. É bem verdade que as igrejas estão fechando, sim. É bem verdade que o evangelho nos países do Estado totalitário, os crentes não têm liberdade para pregar. Isso é verdade. Então, baseado nessa estatística de que as igrejas estão fechando logo, se não tem igreja aberta, não tem crente, se não tem crente, não tem gente pregando. Considerando que nessas igrejas cujo Estado totalitário, os estados fechados, que não permite a pregação do evangelho, não há, às vezes, até igreja local. Então, estaria com isso dizendo que o evangelho encontrou uma limitação, de que as pessoas não estão sendo evangelizadas de forma alguma. É preciso que nós entendamos que nós fomos chamados como arautos de Deus para pregar o evangelho, não foi para salvar as pessoas. Eu fico imaginando, irmãos, quando, por exemplo, Noé prega com sua família, passou lá pregando, houve o dilúvio, que ia vir o dilúvio, e daquela geração, só Noé e sua família se salvaram. Será que a partir do exemplo de Noé nós poderíamos dizer que Noé fracassou? Nós poderíamos dizer que Noé foi um pregoeiro fracassado, porque ele só conseguiu salvar a sua família? Não. Noé foi um pregoeiro vencedor, porque a missão dada por Deus a ele foi anunciar.
Noé não foi chamado para converter o coração das pessoas. Noé não foi chamado para convencer as pessoas, até porque este papel é do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus diz que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É um papel do Espírito Santo. Se eu for olhar para as estatísticas mundiais, muitas vezes eu posso até pensar de que Jesus está muito distante de vir, porque alguns pegam aquele texto lá de Mateus e dizem, então quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Dizer assim, olha, então tem muita gente ainda que o evangelho não foi anunciado e que por conta disso Jesus vai demorar. É preciso que tenhamos uma visão bem clara da grande comissão. A grande comissão, ela não pode ser mensurada às vezes por estatísticas, porque Paulo diz que a palavra de Deus não está presa. É a multiforme graça de Deus. Deus não está limitado, irmãos, no anúncio da sua palavra. Quantos missionários que vivem em países muçulmanos têm, por exemplo, têm relatado em que Jesus tem aparecido em sonhos a muitos muçulmanos que têm se convertido à fé. Não existe, irmãos, um único método, até porque a graça de Deus é multiforme. Graça de Deus é multiforme, não existe um único método de revelação de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza. Olhando para Atos 1:8, quando Jesus disse assim, olha, aos discípulos, fiquem em Jerusalém, vocês vão receber poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós hoje somos testemunhas de que a igreja do primeiro século foi vitoriosa no cumprimento do seu propósito. Por quê? Porque, olhando para a profecia, onde é que nós estamos? Estamos em Jerusalém? Não. Estamos em Judéia? Não. Estamos em Samaria? Não. Estamos nos confins da terra. E observe que o momento histórico em que foi anunciado esta profecia, primeiro século, só 1.500 anos depois o Brasil seria descoberto. E depois de 1.500 anos o Brasil foi descoberto. Em 1918 chega a Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. E eu não sei você, mas você pode até lembrar do momento em que você tomou a decisão para Jesus, tomou a decisão de servir a Jesus, e foi naquele momento que aquela profecia se cumpriu na sua vida, até os confins da terra. E quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, se você puder abrir a sua Bíblia rapidamente, esse texto me alegra muito, porque quando nos deparamos com essas estatísticas, a nossa tendência é dizer assim, está faltando muita coisa, a gente não está fazendo nada. Claro que isso não deve em nenhum momento servir de desestímulo. Precisamos anunciar o quanto pudermos anunciar, dentro de todos os recursos que tivermos de anunciar o Evangelho, vamos anunciar, vamos pregar. Conversão, isso aí não está no nosso fórum, porque quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Veja o que Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz: depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, e observe, veja que coisa linda, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos. Deixa eu repetir esse texto aqui, esse texto é maravilhoso, veja. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. E agora ele vai especificar de onde vieram aquela multidão, qual é a origem daquela multidão. Ele diz, de todas as nações, observe, todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Esse texto aqui, irmãos, é a maior prova de que a igreja do Senhor Jesus cumprirá o seu papel com excelência. Aleluias!
O Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus cumprirá. Observe que ele diz que lá diante de Deus tem gente de todas as nações. Todas as nações, não são algumas nações, todas as nações. Se tem de todas as nações, é porque o evangelho alcançou a todas as nações. De todas as línguas, que o evangelho alcançou povos de todas as línguas. De todas as tribos, sim, alcançou todas as tribos e todos os povos. Isso mostra que a igreja do Senhor, que está fundamentada no Senhor Jesus Cristo, ela vai sim cumprir a sua missão com excelência. É claro que dentro deste processo de execução da grande comissão, eu como crente tenho que tomar consciência que devo fazer parte desse processo. Eu devo trabalhar, eu devo evangelizar o quanto eu puder evangelizar e ganhar almas para o reino de Deus. Vamos agora para o tópico de número 3, que é o dom ministerial de evangelista. E aqui eu quero pontuar três coisas que são bastante importantes para que a gente possa entender o dom do ministério de evangelista, o ministério de evangelista. Só fazendo uma recapitulação, nessa lição hoje pela manhã nós começamos falando sobre o ministério de evangelista no ministério de Jesus, ok? Falamos também do ministério de evangelista que o Senhor delegou aos 12, citamos textos, depois delegou aos 70, depois delegou à igreja como um todo, e o texto base e fundamental é Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Agora, em especial, nós vamos tratar do assunto, né? Se lembra o que eu disse aos irmãos que o que era no início foi para o fim, o que era do fim foi para o início? Pronto, vamos falar agora sobre o dom de evangelista, ou o ministério de evangelista. E tendo entendido de que a grande comissão, todos nós fomos chamados para evangelizar, todo crente é chamado para evangelizar, todo crente é chamado para ensinar, todo crente é chamado para discipular. Compreendendo isso, precisamos entender aqui, primeiro, nossa missão enquanto evangelizador. Segundo, dom de evangelista. E terceiro, evangelista como ofício, que o autor aqui não trabalha evangelista como ofício, mas nós vamos trazer aqui rapidamente para os irmãos. Primeiro é evangelista enquanto missão, ou seja, todos nós fomos chamados para levar o evangelho. Todos nós fomos chamados para proclamar o evangelho. Agora, no universo da igreja como um todo, que todos foram chamados para evangelizar, há neste meio algumas pessoas que Deus vocaciona para exercer esta missão com uma excelência maior. E aí o dom de evangelista. Veja aí o tópico 3 da nossa lição, o dom ministerial de evangelista. O texto nos diz o seguinte: o termo evangelista deriva do verbo grego eu evangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo por toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para todos os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Ou seja, nós podemos ver perfeitamente este dom de evangelista aqui no ministério de Filipe, né? O texto base da nossa lição, Atos capítulo 8, versículo 26 a 31, e ainda todo o capítulo 8, né, vai falar sobre Filipe, aquele evangelista, né, que recebeu este dom. Ele era, a partir de Atos 6, nós vemos que ele é um diácono, ele é separado para o diaconato, mas no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos
ele exercendo esta função, né? Tendo este dom de evangelista, e mais à frente nós veremos que ele é identificado como o evangelista, ofício, né? Aqui nós estamos falando sobre o dom. Observe no capítulo 8, se você puder abrir Atos capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam uma atenção ao que Filipe fazia, que ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saía de muitos os que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Mas como crescem em Filipe, versículo agora 12, se lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizava tanto homens como mulheres. Então nós percebemos aí, irmãos, o dom de evangelista neste grande homem de Deus, né? Filipe, ele é chamado por Deus para exercer este dom, exercer esta habilidade. Mas nós temos também o próprio Filipe exercendo também a função de evangelista. Mas antes de falar sobre a função de evangelista, vale destacar que o dom de evangelista é dado, como o texto diz aqui, no tópico de número 2, veja o que é que o texto diz. O evangelista é, por excelência, o pregador de boas novas de salvação. Através de sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, que tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Agora, há uma diferença entre aquele que evangeliza e aquele que tem dom de evangelista, e agora vamos falar de evangelista enquanto ofício, porque enquanto ofício, queridos irmãos, os irmãos sabem a nossa, não só pelo princípio bíblico, né, do livro de Atos, mas também a nossa declaração de fé, na página de número 137, no ponto 3, que fala pastores e evangelistas. Veja o que o texto nos diz, página de número 137 da nossa declaração de fé. Pastores e evangelistas, estes são geralmente identificados como ministros do evangelho em nossas igrejas e nas convenções. O pastor é alguém consagrado para exercer a função de apacentador do rebanho. Pastores e evangelistas são indicados por ministérios locais em convenções e ordenados perante a igreja. E ainda continua: os pastores auxiliares e evangelistas cooperam com o pastor presidente nas igrejas e congregações. Os evangelistas são homens separados para o exercício de um importante ministério na área do crescimento da igreja como proclamadores de boas novas. Então, observe, nós temos aqui o evangelizador, nós temos aqui aquele que tem dom de evangelista, ou aquele que tem esta habilidade na evangelização, né? Quantos irmãos que às vezes os irmãos são testemunhas, né, que estão pregando no metrô, estão pregando nos ônibus, estão pregando, são verdadeiros pregadores incansáveis, né? Mas nós temos também aqueles que Deus chama para exercer a função ou ofício de evangelista, e como declarado aqui, que são homens de Deus que são ordenados para exercerem este ministério na implantação de igreja, na abertura de trabalhos, na evangelização, promovendo o crescimento da igreja. Então nós temos aqui, queridos irmãos, o evangelizador, aquele que é chamado para evangelizar. Todos nós somos chamados para evangelizar. Existe aqueles que têm um dom de evangelizar, né? o dom de evangelista, de evangelizar, e aqueles que, além do dom, possui também uma chamada para exercer o ofício de evangelista, devidamente reconhecido pelas convenções, né, onde eles são separados, ordenados para servirem de líderes na administração do trabalho do Senhor, cooperando com o seu pastor, cooperando com o pastor presidente na implantação, na expansão e no desenvolvimento do trabalho. É claro que o evangelista também acaba exercendo, de certa forma, um papel de um missionário, embora que
a palavra missionário, nós já trabalhamos aqui quando falamos sobre o ministério de apóstolo, esteja mais aplicado diretamente àquele de apóstolo. Claro, o apóstolo ali, aquele desbravador, é aquele que vai abrindo clareira, vai abrindo trabalho, né, onde não tem. E o evangelista, ou também pode ser entendido nesse sentido de missionário, aquele que vai implantar também igrejas e promover a expansão do reino de Deus. Então, queridos irmãos, aqui no tópico de número 3, do ponto 3, nós temos a seguinte expressão: a finalidade do ministério de evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Efésios 2, 20 a 22. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. E aqui o autor atenta para uma questão muito importante, que é a essência da mensagem deste ministério. A essência da mensagem deste ministério vai ser sempre as boas novas. E boas novas aqui não é boas novas de receber um carro novo, de receber uma casa nova ou de receber uma grande bênção. E qual seria, de fato, estas boas novas? Lucas, no capítulo 24, do seu evangelho, o evangelho de Lucas, no capítulo 24, ele nos diz que boas novas são estas. Capítulo 24, versículo 46 diz: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui está o cerne da mensagem do Evangelho. É a mensagem de boas novas de salvação. A mensagem que proclama que nós somos pecadores e estamos distantes de Deus. Mas Deus, pelo seu grande amor, com que nos amou, ofertou o melhor de si. E o que é o melhor de si? Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem do Evangelho é a mensagem de arrependimento. A mensagem do Evangelho é a mensagem de remissão de pecados. É a mensagem de perdão, é a mensagem de graça que é ofertada àqueles que não mereciam de forma alguma. Que nesta manhã, queridos irmãos, possamos guardar esta palavra em nosso coração. Nós aprendemos nesta manhã o ministério de evangelista no ministério de Jesus. Aprendemos nesta manhã que ele delegou isso aos 12, depois delegou aos 70 e deu à igreja do primeiro século. E não só a igreja do primeiro século, mas a igreja como um todo. Nós aprendemos também que nesta manhã o dom de evangelista, a diferença entre aquele que evangeliza na grande comissão, o dom de evangelista, aquele que recebe de Deus um dom específico no trato da evangelização, e aquele evangelista ofício, aquele evangelista que é ordenado à liderança da igreja para desenvolvimento do trabalho, implantação da igreja, expansão do reino de Deus. É importante que tenhamos isto em mente. Uma coisa é eu, como cristão, evangelizar. Outra coisa é eu, como cristão, ter o dom de evangelizar, o dom de evangelista, de evangelizar com precisão. E outra coisa é eu ser ordenado evangelista, como ofício, como a Bíblia mesmo mostra que Filipe, ele era chamado de o evangelista. Nós temos um ofício que era exercido no Novo Testamento. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã e possamos terminar esta manhã com a consciência delatada e provocada pelo Espírito de testemunharmos do seu santo Evangelho
em todos os lugares. Você pode até não ter, você pode dizer até, mas pastor, eu não tenho tanta sabedoria, não tenho tanto conhecimento. Tiago diz, o seu irmão Tiago diz assim, olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele não lança em rosto. Mas nós sabemos, queridos irmãos, que o maior de todos os testemunhos sempre será a nossa vida. O Senhor Jesus disse, olha, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos irmãos, nós queremos agradecer a todos nesta manhã a oportunidade de poder adentrar em seu lar. Próximo domingo nós estaremos estudando sobre o ministério de pastor. Compartilhe isso com seu amigo, com seu irmão, sua irmã. E próximo domingo estaremos aqui neste mesmo horário em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor neste momento? Vamos pedir a sua bênção toda especial. Estamos envolvidos na campanha estadual de oração. E nesta campanha estadual de oração nós temos 10 motivos especiais. Os 10 motivos que a igreja aqui no estado de Pernambuco está se reunindo para orar. O primeiro motivo é orar pela igreja, pelo pastor presidente e os obreiros da casa do Senhor. Segundo, por salvação de vidas e retorno dos desviados. Hoje falamos sobre salvação de vidas, sobre proclamação do evangelho. Vamos orar para que Deus possa levantar homens e mulheres para proclamar a sua palavra e o Senhor possa salvar vidas e trazer de volta os desviados. Pelo fortalecimento das famílias, por batismo com o Espírito Santo e manifestações dos dons espirituais, pela obra missionária, pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor, pelo Brasil e seus governantes, pela Rede Brasil de Comunicação e o Projeto Samuel, pela recuperação econômica de nosso país e pela intervenção divina na cura da Covid-19. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor e pedir a sua bênção toda especial. Se você puder, encurve a sua cabeça comigo nesta manhã e ore. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa em que aqui estivemos aprendendo a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a aplicar esta palavra em nossos corações e possamos ser verdadeiros arautos, Senhor, da Tua, Senhor, do Teu Evangelho, das Tuas boas novas. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor desses 10 motivos da campanha estadual de oração que foram aqui mencionados, Senhor. Ó Senhor, intervém, estende as Tuas mãos neste momento, Senhor. Continua abençoando, Senhor. Promove, ó Deus, promove, Senhor, o crescimento da Tua igreja, Senhor. Abençoa a cada pedido, o nosso pastor presidente, o ministério, a Tua igreja, Senhor. Ó Pai, os obreiros, os missionários, salva vidas, traz, Senhor, os desviados e volta para a Tua casa. Compartilha os Teus dons espirituais, é que estamos estudando sobre os dons, Senhor. Compartilha Teus dons, batiza no Espírito Santo. Abençoe a Rede Brasil de Comunicação, Projeto Samuel, que são 2 instrumentos, Senhor, que Tu tens utilizado para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Abençoe, Senhor, os homens da ciência, Pai. Dá, Senhor, visão, Senhor, dá inteligência, ó Pai, para que eles possam achar uma cura para a Covid-19. Abençoe os governantes da nossa nação. Abençoe, Senhor, a situação econômica do nosso país. Quantas pessoas estão desempregadas, ó Deus, e queremos pedir intervém, Senhor, nesta situação, para que o Teu nome seja glorificado para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Continua abençoando a cada um de nós. Fica conosco. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, Deus abençoe. Queremos agradecer em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e do nosso pastor presidente, a sua audiência nesta manhã.
E não desligue aí a programação da Rede Brasil, ela está recheada de bênçãos. Com certeza, Deus continuará falando com você, né, neste dia, para a honra e a glória do nome de Jesus. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus.